Olá, colegas do MDR. Afinal de contas, o MDR é ou não uma ciência? Essa é uma pergunta que aparece com frequência, tanto entre nós, quanto também por pessoas que apresentam um certo ceticismo, têm alguma ressalva quanto à eficácia e eficiência dessa abordagem terapêutica. E eu entendo que não se trata aqui de encontrarmos uma resposta do tipo múltipla escolha. MDR é ciência, marca X. MDR não é ciência, marca X. Ou ambas as anteriores, ou nenhuma das anteriores. Acho que a questão deve ser abordada de uma outra maneira. E para entendermos o funcionamento, a estruturação do MDR, com esse olhar das suas possibilidades de pesquisa, precisamos fazer uma avaliação que seja tanto cronológica. O que eu quero dizer com isso? Queremos avaliar quais são os artigos que têm sido publicados sobre pesquisa e MDR ao longo do tempo e ver se existe uma consistência, se existem referências que são validadas pela comunidade científica como um todo. Então, e além do tempo, o espaço, onde que essas pesquisas ocorrem, ou em que periódicos, que revistas que são publicadas esses artigos, essas pesquisas, e se esses periódicos apresentam um corpo editorial que confira a esse material publicado uma credibilidade. E por isso que eu quero trazer para vocês aqui hoje um trabalho que foi publicado na revista da EMDRIA. Que a revista da EMDRIA é a principal instituição internacional do EMDR, International Association, né, o principal corpo de instituição que congrega terapeutas principalmente nos Estados Unidos, mas também de outros países, além, é claro, do EMDR Europa, que são as duas maiores organizações de MDR no momento. Temos também outras regionais, mas a questão é que aqui nós temos na EMDRIA o Journal of EMDR Practice and Research, que é o principal veículo de publicação das pesquisas e dos artigos referentes ao que nós temos estudado sobre o MDR. Então, eu vou falar para vocês aqui hoje de um artigo que foi publicado agora no final de maio de 2022 e é um artigo muito interessante que vai descrever uma avaliação quantitativa das pesquisas em MDR. O que quer dizer isso? Quer dizer que esse artigo aborda uma avaliação tanto temporal, quanto geográfica, quanto também dos locais e quais as revistas e o tipo de credibilidade que elas têm perante a comunidade científica como um todo, para nós termos uma ideia melhor de como que as publicações desde 94 a 2020 têm se comportado e como que elas estão distribuídas. Portanto, aqui não se trata, mais uma vez, de nós dizermos o EMDR é ciência ou não é ciência. Porque esse tema do se é ciência, se é pseudociência, se é xamanismo, se é um ritual, se é uma vontade de funcionar, varia de acordo com os profissionais, os estudiosos em metodologia, também entre eles não há um consenso, alguns consideram ciência exclusivamente pesquisa quantitativa, com números, com estatística. Já outros consideram também pesquisa qualitativa, que aborda mais subjetividade. Então, acho melhor não entrarmos tanto nesse mérito aqui, e sim vou me deter nessa apresentação para vocês terem
uma ideia melhor do que eu estou falando sobre a avaliação do corpo de publicações a respeito de MDR. Então, este artigo ao qual eu vou me reportar é chamado O que nós sabemos sobre a terapia, a pesquisa em terapia MDR, uma análise bibliométrica. Este é um trabalho que foi escrito por Olga Bogolyubova, é uma profissional, uma pesquisadora do Departamento de Psicologia da Faculdade de Bem-Estar Social na Universidade de Malta, e de Andrei Lovakov, que é um profissional, um pesquisador do Centro para Estudos Institucionais da Universidade HSE em Moscou. E esse artigo, portanto, foi publicado também no Journal of EMDR Practice and Research, agora em 2022. Portanto, algo bem recente. Agora, o que é exatamente isso, a análise bibliométrica? Também não conhecia, mas sempre é uma oportunidade para aprendermos, né? Então vejam que uma análise bibliométrica é um método quantitativo e, portanto, vai abordar mais a dimensão estatística e não tanto um caso a caso isolado, que é desenhado para analisar grandes volumes de produção de dados e de mapear como que o cenário intelectual de uma área específica de conhecimento, ao descrever seus indicadores cientométricos. O que quer dizer isso? Número de publicações, número de citações, etc. Né? Quais os assuntos abordados por essas publicações, bem como as estruturas, os relacionamentos estruturais, por exemplo, os padrões de coautoria, o conglomerado de palavra-chave, e entre esses diferentes componentes que caracterizam essas publicações científicas. Aqui neste estudo foram avaliados 1.150 artigos encontrados numa database chamada Web of Science, que é a rede da ciência, publicados entre 1994 e o início de 2021. Os resultados desse estudo oferecem a nós, do MDR, uma avaliação sintética do estado da arte na pesquisa do MDR, na terapia MDR, com um foco em características quantitativas dessa produção e de quais são os tópicos chaves representados. Atualmente, a terapia MDR está incluída na maioria das diretrizes de tratamento internacionais para TEPT, incluindo aquelas que são proporcionadas pelo NICE, que é o National Institute for Health and Care Excellence, ou seja, o Instituto Nacional para a Saúde e Excelência de Cuidados, basicamente um instituto europeu, e a American Psychological Association, a Associação Psicológica Americana, APA. Além disso, considerada a questão da exposição ao trauma, particularmente na infância, como isso está associado a um risco maior de transtornos mentais e de saúde, e a comorbidade do TEPT, que pode exacerbar outras formas de expressão psicopatológica, as investigações da terapia MDR e suas aplicações ao tratamento desse conjunto mais amplo de transtornos, como, por exemplo, além do TEPT, psicose, depressão, transtornos de ansiedade, uso de substâncias, dor crônica e outras, têm sido um espaço de grande desenvolvimento nos últimos anos. E isso nós temos acompanhado aqui no Espaço da Mente, principalmente com alguns workshops que temos organizado com profissionais que abordam essas aplicações do MDR a esses campos mais específicos de ação. Este estudo atual, desenvolvido, escrito e publicado por essa dupla de pesquisadores, tem por objetivo aplicar métodos da análise bibliométrica
para mapear o estado atual da terapia, da pesquisa em terapia MDR e para descrever também algumas tendências no seu desenvolvimento, apontando inclusive direções futuras de pesquisa. Acho que até agora está ficando bem interessante o assunto, né? Então vejam, esta análise bibliométrica, do que se trata? Ela foi introduzida inicialmente nos anos 50 e atualmente é considerada como parte integral da metodologia de avaliação de pesquisa. A sua vantagem principal se encontra na habilidade de processar um grande volume de dados, mesmo de uma forma não estruturada, que sejam derivados de um determinado corpo de literatura, ou seja, como no caso o MDR, e uma pesquisa feita com certos bancos de dados específicos. Como um método, ele é normalmente comparado com outras abordagens de revisão de literatura, como, por exemplo, a meta-análise, que é muito falada, né, nas pesquisas e no MDR. MDR tem tantas meta-análises e, por isso mesmo, isso quer dizer que há uma maior robustez dos resultados de pesquisa. Então, além, portanto, da meta-análise e dessas outras revisões sistemáticas, vamos encontrar essa análise bibliométrica. Então, ao passo que essas revisões sistemáticas tradicionais são tipicamente conduzidas de uma forma manual e, por isso mesmo, tendem a ser mais qualitativas na sua metodologia, quer dizer, que vai depender, portanto, da seletividade do profissional, do pesquisador que avalia aquele tipo de conteúdo e que pode focalizar em certos tópicos mais estreitos de investigação. Tanto a meta-análise quanto a análise bibliométrica, enquanto abordagens de metodologia, são quantitativas, basicamente, na sua natureza, e, por isso mesmo, mais adaptadas para se lidar ou para nos proporcionar entendimentos que resultam de análises de um grande volume de dados. A meta-análise é primariamente utilizada para resumir dados empíricos existentes, criando como que agrupamentos e analisando a força dos efeitos e os relacionamentos encontrados entre artigos individuais, para destacar e analisar de uma forma mais detalhada os encontros, aqueles achados mistos que estão presentes na literatura. Por outro lado, o propósito da análise bibliométrica é de oferecer como que um campo de visão mais amplo sobre uma determinada área de conhecimento ao quantificar a produção, a produtividade de pesquisa, ou seja, o número de publicações que é feito em relação a determinado assunto e influencia e a sua influência, como, por exemplo, o número de citações, o que vai vai conferir uma maior credibilidade a esse conteúdo, a esses artigos, quando são citados por outros pesquisadores em outras publicações. E a ideia aqui seria, portanto, de fazer um mapeamento da estrutura intelectual desse campo, como a representatividade de certos países, quais são os países que pesquisam a nossa área, quais são aquelas instituições, os autores, os padrões de citação por diferentes artigos e quais são os tópicos principais abordados, bem como as palavras-chave que vão demarcar para nós o desenvolvimento desses trabalhos e da maneira como os cientistas estão pensando o MDR ao longo do tempo. Por isso que eu falei que a questão não é simplesmente de dizer, olha, é ou não é ciência, mas sim como é que tem sido a produção científica ao longo do tempo e se existe uma consistência não só de conteúdo apresentado, mas também
dos periódicos, das revistas especializadas que aceitam esses artigos, das instituições que investem nesses projetos de pesquisa, nos autores principais, assim por diante. Faz sentido, né? Então, de acordo com os autores desse artigo, provavelmente este é o primeiro estudo bibliométrico que tenta representar uma abordagem terapêutica na sua extensão maior, quer dizer, desde que ela foi criada até hoje, e não em relação a uma preocupação específica de saúde mental ou algum tipo mais pontual de intervenção. E por isso mesmo é um artigo que traz contribuição importante para esse campo da cientometria e também para nós, no MDR, que estamos ainda em busca dessa validação científica no sentido mais amplo, sendo esta preocupação, na verdade, algo que já nos distingue de várias outras abordagens terapêuticas que não têm essa preocupação, que estão mais voltados para o trabalho clínico e para o desenvolvimento de técnicas clínicas, e não de uma validação científica. Portanto, o que nós podemos observar em algumas dessas outras abordagens, por vezes, é uma versão mais personalista. Quer dizer, o criador dessa abordagem se transforma quase como num mito e que vai ser reverenciado ou reverenciada por seus seguidores, copiado nas suas práticas, mas não que não vai submeter a sua criação a revisão, a avaliação em campo, com diferentes abordagens, com diferentes, comparando com outras abordagens terapêuticas, ou focalizando diferentes grupos, diferentes transtornos, diferentes nichos de clientelas que vão responder mais ou menos a essa intervenção. No caso aqui específico deste estudo, os dados foram extraídos dessa chamado Web of Science, que é uma base de dados abrangente, multidisciplinar, que abrange mais de 20 mil periódicos e outras publicações. Agora, aqui não foram incluídos neste trabalho nem livros ou citações em congressos, em palestras. Aqui o foco realmente foi voltado para a avaliação exclusiva de artigos publicados em periódicos que tenham um corpo editorial e, portanto, passa por uma revisão de avaliadores e não somente não é uma publicação resultante da vontade de quem publica. Então, para se fazer uma avaliação dos dados, para se conseguir os dados para essa avaliação bibliométrica, os termos principais utilizados foram EMDR e Movimento Ocular, Dessensibilização e Reprocessamento, de forma a partir desses dois conceitos, identificar na literatura existente quais foram os artigos ou os artigos de revisão que abordavam essa temática, né? E, embora a primeira publicação feita sobre MDR ocorreu pela própria Francine Shapiro, em 1989, isso é algo que nós divulgamos no treinamento básico, sempre falamos sobre isso, né, do primeiro estudo feito com MDR e que foi o que permitiu, na verdade, a transição do EMD para o EMDR. As primeiras publicações mais sistemáticas no tema do MDR, de acordo com essa base de dados, que é o Web of Science, começam em 1994. Portanto, existe uma possibilidade de que outras publicações anteriores não tenham sido incluídas nessa amostra, porque não estavam indexadas por essa base de dados. Mas, de qualquer forma, se essas publicações existem, elas provavelmente são mais
casos isolados e, por isso, essa ausência não deve interferir tanto nos resultados obtidos com este estudo. E o que foi avaliado nessa análise foi o seguinte: primeiro, a dinâmica do desenvolvimento do campo da pesquisa de MDR, que foi avaliada por meio do cálculo do número de publicações que apareceram a cada ano. Quer dizer, quantas publicações sobre MDR que vêm a público de acordo com periódicos científicos. Segundo, localizar no campo da pesquisa de MDR quais são aqueles periódicos, aquelas revistas, nas quais os artigos sobre MDR e pesquisas sobre MDR são publicados com mais regularidade, com mais frequência, bem como os países e as instituições nas quais os autores dessas publicações estão afiliados, também foi levado em consideração. E terceiro ponto foi de identificar as publicações que foram mais influentes no campo, tanto do próprio MDR, como também citadas por artigos de outras áreas de pesquisa e que também foram considerados nessa avaliação, nesse levantamento de literatura para essas outras pesquisas. Em seguida, a ideia foi de identificar os conceitos principais, quais são os temas dentro da pesquisa do MDR e a sua ocorrência em outras redes de análise, de outras bases de dados que foram conduzidas, levando em conta também as palavras-chave dos autores e os termos principais que foram extraídos a partir dos títulos e dos resumos dessas publicações sobre MDR. Isso foi feito de acordo com o VOS Viewer. As palavras-chave e os termos principais extraídos dos títulos e resumos dos artigos foram incluídos nesse conjunto de dados e servem como uma análise complementar dos conceitos e dos construtos pesquisados por este artigo. Os resultados aqui foram muito interessantes, eu vou compartilhar aqui com vocês, só para vocês terem uma ideia. Olha só, aqui vocês têm uma avaliação do número de artigos publicados em MDR por ano. E vemos como tem uma linha ascendente que se inicia ali por volta de 1995 e segue até um pico beirando 2000, e uma queda brusca, provavelmente, é resultante da pandemia. E, no sentido geral, esses artigos e revisões foram incluídas nesta análise, foram publicados em 343
periódicos diferentes, sendo que os top 5, os principais de publicação de pesquisa em EMDR são o Journal of EMDR Practice and Research, onde esse artigo está publicado, o European Journal of Psychotraumatology, que é a revista de psicotraumatologia europeia, Frontiers in Psychology, Fronteiras em Psicologia, o Journal of Behavioral Therapy and Experimental Psychiatry, que é o Jornal de Terapia Comportamental e Psiquiatria Experimental, e o Journal of Anxiety Disorders. E aqui nessa segunda imagem, vocês têm os principais periódicos e o número de artigos publicados em cada um deles. Então, veja que o Journal of EMDR Practice and Research, por exemplo, publicou 344 artigos. E os outros vão variando conforme essa distribuição aqui. E com isso temos uma ideia de que, apesar de o Journal of EMDR Practice and Research concentrar a maioria das publicações, não é que seja exclusivo e que esteja, portanto, digamos, protegendo o EMDR, porque é importante que haja uma distribuição de publicações em outros periódicos para que possamos alcançar um público maior, para não ficarmos somente na bolha do EMDR. Interessante, né? Agora, com relação à distribuição espacial da pesquisa em MDR, os autores dos artigos incluídos nessa análise estão afiliados com instituições, ou pertencem a instituições acadêmicas em 62 países diferentes. Esses são os principais. Eu vou mostrar para vocês aqui a figura que mostra esses países que estão referenciados por autores de um mínimo de 10 ou mais artigos para serem incluídos nessa listagem. Os principais produtores de pesquisa, que no caso foram Estados Unidos, Holanda e Inglaterra. Olha aqui, como vocês podem ver, os principais países de pesquisa em MDR. Estados Unidos, com 387 artigos, Holanda, 191, Reino Unido, 179, Alemanha, 95, Itália, 87. E assim nós vamos seguindo até encontrar o Brasil em... Ops! O Brasil não está ainda. Então, quem sabe este aqui não fica como um incentivo a publicarmos mais pesquisa e a podermos figurar entre aqueles países que têm uma representatividade em pesquisas no MDR. Tem que olhar isso com um olhar positivo, né? Não é somente, não estamos fazendo, mas sim como fazer, né? E termos esse incentivo de publicação. Uma curiosidade também a respeito desse artigo é que somente foram considerados artigos publicados na língua inglesa. Portanto, os artigos que eventualmente tiverem sido publicados em português não existem, não são considerados. Se é para existir no âmbito de pesquisa em nível internacional, a publicação tem que ser feita em um periódico de língua inglesa.
Agora, quais foram os artigos mais citados por outros artigos? Quer dizer, quais são os autores principais citados de acordo com pelo MDR? E essas publicações começaram principalmente em 1997, sendo que a mais recente foi publicada em 2016. E a maioria desses artigos, foram 25, que foram os mais citados, relataram principalmente os resultados de ensaios clínicos individuais ou resultados de revisões sistemáticas e meta-análises agregando dados desses ensaios clínicos. Os outros foram dedicados aos mecanismos de mudança, numa tentativa de compreender melhor o PAI, o processamento adaptativo de informação, os mecanismos neurobiológicos subjacentes ao MDR e o papel dos movimentos bilaterais na recuperação e elaboração de memórias. Então, interessante pensar que esses artigos mais citados abrangeram esses assuntos específicos. Só que para vocês terem uma ideia de como fica bonita essa análise bibliométrica, né? No caso dessa distribuição espacial de pesquisas feitas em diferentes países e quais aqueles que prevalecem. Aqui nós vemos os Estados Unidos em um destaque maior. Aqui vocês podem observar nessa avaliação, nessa análise bibliométrica, de uma forma mais visual, esquemática, quais aqueles países que preponderam na pesquisa, que no caso são os Estados Unidos. Quanto maior o círculo, como é o dos Estados Unidos, maior a produção de artigos científicos. Depois vem a Holanda, the Netherlands, e depois o Reino Unido. E essas linhas que conectam uns países aos outros são aqueles artigos feitos em coautoria com autores desses diferentes países, biografando o mesmo artigo. Agora, aqui vocês também têm uma ideia, para vocês terem uma ideia de quais são as principais instituições onde a pesquisa em MDR ocorre. E olha que impressionante que as primeiras 4 instituições são holandesas, encabeçada pela Universidade de Amsterdã, com 80 artigos. E nós vemos também universidades de outros países, como a Universidade de Turim, portanto, né, da Itália. Esse aqui, University of Worcester, é uma universidade muito importante para nós do MDR, ela está localizada na Inglaterra, porque lá existe um programa de mestrado em MDR, quer dizer, a pessoa não vai fazer mestrado em psicologia, ela faz um mestrado em EMDR e que, portanto, recebe este programa o aval desta universidade. Temos aqui também a Universidade de Londres, a Associação Italiana de MDR, que também produz muita pesquisa e publica bastante, e, não menos importante, ou com um destaque especial, a Universidade de Harvard. Então, levar em conta que essas instituições, além do Departamento de Veteranos dos Estados Unidos, são aquelas instituições mais importantes para a publicação de conteúdo dos artigos referentes ao EMDR. Aqui vocês podem ver também alguns
autores dos principais artigos publicados, citados. Este primeiro, por exemplo, que é uma meta-análise multidimensional da psicoterapia para o TEPT, foi publicada no American Journal of Psychiatry em 2005 e foi citada 1.037 vezes. E assim vocês têm esses outros artigos e o número de citações, o que confere a esses artigos uma maior credibilidade e uma maior, portanto, uma maior respeitabilidade. Esse aqui é o Dr. Zeidler. Eu, inclusive, acabei de participar de um livro sobre MDR na Alemanha, com um capítulo a respeito das falhas mais comuns em supervisão de MDR. O Dr. Zeidler também participou com um capítulo deste mesmo livro. Aqui, esse artigo dele com 224 citações. Esse aqui do Robert Stickle também é bem interessante, esse livro, esse artigo que foi publicado no Journal of Clinical Psychology, porque ele era um neurocientista, ele por acaso é casado, é esposo da Deborah Korn, que escreveu o livro, né, do Every Memory Deserves Respect, que tem uma live conosco aqui no Espaço da Mente. E ele escreveu esse artigo quando ele era professor na Universidade de Harvard, falando sobre a comparação dos mecanismos de ação do MDR, em termos neurobiológicos, do MDR com o sono REM, ou os diferentes estados de sono. Então, tem uma referência também importante no sentido do entendimento do como qual uma hipótese para o funcionamento do MDR. E aqui temos outros artigos. E aqui também é bem interessante quais são os principais temas estudados por esses artigos. Quais são as principais áreas de interesse? E aqui vocês têm, olha só que interessante, por diferentes regiões, e diferentes cores. A dessensibilização é o maior de todos. Temos aqui também alguns outros como importantes, memória, pós-tratamento, né? E nós vamos ver aqui, portanto, o movimento ocular, esses assuntos principais estudados, abordados pelo MDR. Aqui é interessante também considerar, olha, a TCC, porque o MDR tem vários desses artigos com estudos comparativos, né, para a gente poder ter um parâmetro de comparação dos resultados. Temos também ensaio clínico controlado, randomizado, que é aquilo que é considerado, digamos, o padrão de ouro da pesquisa quantitativa e outros assuntos também mais ligados a esses conglomerados. Mas, de acordo aqui com os autores, os principais temas estudados são EMDR, TEPT e trauma. Agora, aqui nessa outra figura, vocês têm principalmente as palavras-chave que são utilizadas pelos autores desses artigos. E as principais são ligadas a EMDR, TEPT, trauma, tratamento, psicoterapia, e depois uma distribuição mais ampla com outras palavras-chave, como memória de trabalho, movimentos oculares, reconsolidação de memória, assim por diante, câncer, neurobiologia, e aqui nesse caso mais específico de estudo de eletroencefalograma. Então, aqui é bacana a gente ter essa visão, né, de conjunto de quais das principais palavras-chave e, portanto, refletem as áreas de interesse dos autores nesses artigos. E aqui nós temos, nessa outra imagem, os termos principais que foram extraídos dos títulos e dos resumos
desses artigos, né? Sendo que o principal foi de dessensibilização. Olha que interessante. E aqui outros como mecanismo de ação, procedimento, memória, movimento ocular, e assim por diante. Há uma certa sobreposição com o anterior, né, em relação às palavras-chave, mas aqui é uma expansão do que dessa análise em relação não só às palavras-chave, mas ao próprio título e resumo, os abstracts desses artigos. Pois bem, legal isso, né? Deu para ter uma ideia. É claro que há outras informações ainda nesse artigo, dessa avaliação bibliométrica, mas eu ainda queria destacar o que eles trouxeram como uma ênfase nas mudanças ocorridas ao longo do tempo em relação às áreas de pesquisa do MDR, como essas mudanças temporais têm demonstrado um interesse cada vez maior na proporção de quais artigos são publicados, tendo em vista o perfil desses artigos. E uma mudança bastante significativa tem sido nos ensaios controlados randomizados e nos artigos que apresentam revisões sistemáticas, principalmente, como nessa revisão sistemática, dando a entender do engajamento ativo na análise crítica do desenvolvimento e no interesse da promoção dos achados de pesquisa em relação à pesquisa clínica, quer dizer, que a prática clínica que possa se beneficiar desses resultados de pesquisa e não somente que as pesquisas sejam feitas de uma forma isolada da prática clínica, né? Portanto, essas revisões sistemáticas têm uma capacidade de identificar, avaliar e resumir esses achados dos estudos individuais que são considerados relevantes em relação a um determinado assunto de saúde mental, principalmente, e que tenha uma base científica mais acessível para a tomada de decisão dos terapeutas que vão trabalhar nessas determinadas áreas, né? Então, nós podemos entender que, em termos de mudança de conteúdo e de foco de pesquisa, os principais tópicos que têm se destacado nessas pesquisas mais recentes são de intervenção precoce após incidentes críticos, e aqui nós temos os protocolos principalmente do Elan Shapiro e do Inácio Harreiro, que abordam essas intervenções precoces em caráter grupal, né, e que é um assunto muito de destaque no MDR, principalmente se o MDR se precisa, que é necessário que o paciente aguarde um tempo depois de uma vivência traumática para passar pelo MDR, ou se essas intervenções de caráter humanitário já não servem, inclusive, como uma forma de prevenção de um quadro de estresse pós-traumático mais complexo mais adiante. Quer dizer, então já ter uma intervenção precoce. E também o interesse do MDR na sua perspectiva coletiva. Será que o MDR pode ser utilizado somente com indivíduos ou se pode ser usado com grupos? E agora, nesse próximo congresso da EMDRIA, que deve acontecer no segundo semestre, eu vou apresentar um trabalho exatamente sobre o uso do MDR com um grupo de psicoterapia online. Então, trazendo a minha contribuição para este assunto.
Há também uma série de trabalhos que têm emergido no uso do MDR com refugiados, o uso do MDR da terapia MDR com adolescentes, aplicações do MDR, da terapia MDR no tratamento de transtornos mentais severos, como, por exemplo, esquizofrenia e a doença bipolar, e a terapia MDR utilizada no tratamento de ansiedade e depressão. Esse aqui já é mais um clássico, né? Já desde sempre é um assunto de nosso interesse no sentido de, né, ser dos as top queixas que chegam aos nossos consultórios. Mais ansiedade, mais depressão, ou às vezes as duas coisas ao mesmo tempo. Mas, além disso, também eles têm observado uma tendência de pesquisa em relação a doenças somáticas, como câncer, doenças autoimunes, o MDR durante a gestação e na reconsolidação de memória e os mecanismos de ação que entram nos domínios da pesquisa em neurociência e da pesquisa que aborda mais a abordagem cognitivista. Bom, era isso que eu queria trazer para vocês nessa conversa um pouco mais extensa sobre a cientificidade do MDR, e espero que esta apresentação ajude a esclarecer não somente a produção científica de MDR nesses últimos anos, desde 94 até 2021, que foi o tempo abrangido por esse artigo, e que nós possamos ultrapassar a questão da cientificidade, se o MDR é ou não ciência, e sim nos voltarmos mais para os critérios de publicação, os assuntos, os temas principais de pesquisa, as principais instituições e os principais periódicos que têm sido o veículo da divulgação das pesquisas em MDR. E que seja um convite para todos nós nos engajarmos não só na nossa prática clínica, mas também, quem sabe, fazermos uma parceria com a sistematização deste trabalho, se não estiver tão claro, ou não é possível pela característica da nossa própria estruturação física, né? Temos um consultóriozinho e não estamos ligados a uma instituição universitária, mas que é possível um trabalho de pesquisa qualitativa, pelo menos. E depois eu espero trazer para vocês aqui algumas dicas de pesquisa qualitativa. Bom estar com vocês aqui nesse nosso momento da pesquisa, um incentivo nosso do Espaço da Mente para a divulgação, a propagação e a maior consistência da nossa prática com o MDR.